Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu me chamo Professor Júlio e hoje a gente vai falar sobre teste quadrado de Pearson, bem como rodar, né, esse teste no SPSS, tá? Antes disso, gostaria de pedir a ajuda de vocês para a divulgação, né, desse canal, curtindo esse vídeo, compartilhando com seus colegas que precisam, né, realizar esse teste, me seguindo lá no Instagram, né, se inscrevendo no canal. Dessa forma você vai estar ajudando, né, nesse projeto de aulas gratuitas, tá? Então, o que seria o teste quadrado de Pearson, né, mais conhecido, né, popularmente aí como teste quadrado, né? É um teste que serve para testar a associação entre duas variáveis qualitativas nominais. Tá? Se você ainda tem dúvidas sobre o que é, né, uma variável qualitativa nominal, eu expliquei numa aula, né, sobre tipos de variáveis, vou deixar aqui na descrição para você conseguir, né, entender o que é esse tipo de variável e lá também eu dou vários exemplos. Tá? Quais são os pressupostos do teste quadrado de Pearson? Né? O primeiro é a independência dos resíduos, né? Ou seja, cada participante ele é contado em apenas uma célula, tá, da nossa tabela. Ou seja, os participantes em cada célula eles são independentes, ok? O segundo pressuposto é de frequências esperadas. É uma regrinha básica que a gente precisa observar antes de rodar o teste quadrado, né? O que é que diz essa regra? Não é que nenhuma frequência esperada deve ser inferior a 5 quando eu estou trabalhando com tabelas 2 por 2, tá? Em tabelas maiores, a gente diz que todas as frequências esperadas devem ser maiores que 1, né? E no máximo 20% das frequências esperadas devem ser menores do que 5. Tá? Essas são as regras para poder a gente utilizar o teste quadrado. Professor, se isso não acontecer, aí você tem várias opções, né? Você pode juntar categorias, você pode aumentar a amostra, né? Ou você pode, que é o mais simples, o mais rápido, né? Usar outro teste, que é o teste exato de Fischer. A gente tem outro vídeo falando sobre ele, né? Que ele corrige, né? Esse problema, vamos dizer assim, ele não exige esse pré-requisito, tá? E um outro que alguns autores colocam é que a amostra deve ser maior do que 20, tá? Então o n deve ser maior do que 20. Quais são as hipóteses do teste quadrado? A hipótese nula de que não há associação significativa entre as duas variáveis e hipótese alternativa de que sim, há uma associação significativa entre as duas variáveis que eu estou analisando. Qual vai ser a minha decisão? Se o teste for significativo, ou seja, o pezinho for menor que 0,05, eu digo que há uma associação significativa entre as duas variáveis. Caso contrário, se o teste não for significativo, o pezinho for maior que 0,05, eu digo que não há uma associação significativa entre as duas variáveis. Ok? E o teste quadrado ele também tem medidas de associação, né? Vai medir a força da associação entre as duas variáveis, tá? É como se fosse um teste de... É como se fosse o coeficiente de correlação, né? Que vai de 0 a 1, medindo a força da relação entre as duas variáveis. Aqui eu vou medir a força da associação, em um coeficiente que vai de 0 a 1 também, tá? Então a gente tem dois principais, né, que o SPSS fornece, que é o Φ, que é mais preciso, né, para tabelas 2 por 2, e o V de Kramer, né, que é mais útil quando as variáveis têm mais de duas categorias. Tá? O SPSS fornece também essa força de associação. Então, quais seriam os procedimentos para a gente analisar o teste quadrado? A gente vai ver um a um agora no SPSS. Primeiro, observar as frequências esperadas para ver aquela regrinha lá das frequências, se eu posso ou não utilizar o teste quadrado. Depois, realizar o teste quadrado, normalmente. Terceiro, identificar os resíduos padronizados que são significativos, ou seja, os que são menores que
menos 1,96 e maiores que mais 1,96, né? O que é que seriam esses resíduos, né, padronizados? Aqui eu vou observar quais células que fizeram o teste quadrado dar significativo. Tudo bem que a associação deu significativa, mas por quê? Quais foram as células responsáveis por isso? Tá? A gente vai explicar direitinho quando for rodar o teste. E por fim, observar as medidas de associação. Tá? Além de observar se o teste foi significativo ou não, observar a força dessa associação. Ok? Então vamos lá para o nosso exemplo para aplicar lá no SPSS. Ele diz assim: uma pesquisa tenta descobrir se existe um relacionamento entre, ou uma associação, né, entre o hábito de fumar e de beber entre estudantes de uma universidade. Foram entrevistados 200 estudantes com suas respostas representadas como abaixo. Nós temos aí, né, a famosa tabela 2x2, onde eu tenho 28 pessoas que bebem e fumam, 48 que bebem e não fumam, 10 que não bebem e fumam e 114 que nem bebem nem fumam. Tá? Então a gente vai observar isso rodando o teste lá no SPSS. Tá bom? Então eu tenho aqui o exemplo, só lembrando, né, que quando eu falo de teste Q quadrado, eu posso colocar todas as variáveis uma a uma, tá? Mas geralmente se faz de uma forma mais simples, colocando a frequência. Tá? Em vez de colocar uma a uma, eu faço aqui, né, em duas categorias e coloco as frequências. Tá? Então aqui eu coloquei 0 para bebe, né? A gente pode observar aqui, 0 para bebe e 1 para não bebe. Tá? A mesma coisa, questão de fumar, né? Então, aqui seria 0, 0, seria quem bebe e quem fuma, que são 28, como a gente viu lá na tabela. Tá? Quem não bebe e fuma, 10, e assim sucessivamente. Tá? A gente vai colocar as frequências e não os números individuais. Para isso, o SPSS precisa reconhecer que isso aqui é a frequência e não os números individuais. Ok? Então a gente precisa vir aqui, ó, em dados, ponderar casos. Eu vou colocar aqui a variável frequência, ponderar casos por frequência. Passo para cá. Dou um OK, agora sim o SPSS entendeu que isso aqui não são valores individuais, mas a quantidade em cada categoria, né? Ou seja, frequência. Ok? Agora sim eu posso rodar o meu teste quadrado. Vou vir aqui em analisar, estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Tá? Aqui eu vou colocar uma variável aqui na linha, a outra variável na coluna. Venho aqui em exato. Para quê? Para colocar logo o teste exato de Fischer, tá? Caso ele não tenha aquele pressuposto das frequências. Tá? Caso ele não siga aquele pré-requisito. Okay? Então já coloco, porque eu não sei se vai ter ou não. Tá? Continuar, aqui eu venho em estatísticas, coloco aqui quadrado, coloco V de Kramer e Phi, medida de associação. Por enquanto vou colocar só essas, continuar. Venho aqui em células, ele vem só observado, eu vou colocar observado e esperado. Aqui importantíssimo a gente colocar linha, coluna e total, vou explicar por quê. E os resíduos, que a gente falou, resíduo padronizado. Tá? Coloco continuar. Tudo ok, posso rodar o meu teste aqui quadrado. Então aqui ele vai dar essa tabela bastante importante, que a gente vai observar aquela regrinha da frequência e vai ver como estão distribuídos esses grupos. Né? Então aqui, por exemplo, né, do total que bebe, aqui essa coluna que bebe, são 76, ó, a contagem. Isso representa 38% do total, aqui embaixo. Desses 76, 28 fumam. Está aqui, ó, desses 76 que bebem, 28 fumam. Isso representa 36,8% do total que bebe, né, claro. E 48 não fumam, que representa 63,2%, né, que é o restante do total que bebe.
Tá? E assim você vai interpretando cada valor, cada percentual desse. Ok? Aquela regrinha da frequência, né? A gente está trabalhando com tabelas 2 por 2, a gente entra na regra de que nenhuma frequência esperada deve ser inferior a 5. Então, a gente observa aqui, ó, em contagem esperada. 14.4, 23.6, 61.6, 100,4. Ou seja, a menor foi 14.4. Então, seguir, né? Então, eu consegui seguir esse pressuposto, tá? Não tenho nenhuma contagem esperada menor do que 5. A menor é 14.4. Então, eu posso realizar o teste aqui quadrado, tá? Você nem precisa olhar isso. Aqui, embaixo dessa tabela aqui quadrada, ele já coloca aqui ó, na nota de rodapé. 0 células, ou seja, 0%, tem uma contagem menor que 5. A mínima foi 14.44, ou seja, posso realizar o teste aqui quadrado. Ok? Ele vai dar aqui, ó, seu resultado, 25,36 aproximadamente, e aqui a significância deu um teste significativo, 0,01, menor que 0,01. Então, como foi menor que 0,05, a gente diz que há uma associação entre essas variáveis, porque o teste deu significativo. Ok? Aqui ele já dá o teste exato de Fischer, caso eu não conseguisse, né, esse pressuposto da frequência esperada. Mas, como eu consegui, então não preciso olhar para o teste exato de Fischer. Ok? Mas quais células fizeram esse teste da significativo? É onde eu vou analisar, né, como eu falei, os resíduos padronizados. Tá? Então, aqui, ó, no grupo dos que fumam, os resíduos padronizados deram maior que 1,96, tanto positiva quanto negativamente. Já no grupo dos que não fumam, não deu maior do que 1,96. Tá? Então, eu digo que só as células de fumar foram significativas, ou seja, só elas contribuíram significativamente para a estatística geral do teste quadrado ter dado significativo. Em outras palavras, eu digo que a associação entre fumar e beber é impulsionada principalmente quando a gente está considerando o ato de fumar. Ok? E aqui ó, ele dá as nossas medidas de associação. Né? V de Kramer e Φ. Por que deram iguais? Porque é a tabela 2 por 2. Sempre que tiver uma tabela 2 por 2, eles vão dar valores iguais. Deu aqui aproximadamente 0,36, né? Que isso representa uma associação média, vamos dizer assim. Né? De 0 a 1 deu 0,36, representou uma associação média e foi significativa, menor que 0,05. Tá bom? Então, como é que a gente pode colocar lá nos nossos resultados? A gente coloca da seguinte forma. Houve uma associação significativa entre o hábito de fumar e o de beber, com que quadrado, que entre parênteses o grau de liberdade, 25,36, o nível de significância é menor que 0,001. Tá? Em relação ao V de Kramer, né, eu posso colocar daquela forma, 0,36 como uma associação média, ou eu posso colocar da mesma forma que eu tenho o coeficiente de correlação, quando eu elevo ao quadrado, eu tenho o coeficiente de determinação, da mesma forma eu posso colocar aqui, ó, se eu elevar 0,36 ao quadrado, eu posso interpretar dessa forma. O V de Kramer obtido foi 0,36, né, que elevando ao quadrado, fica aproximadamente 13%. Ou seja, 13% da variação de frequência dos fumantes pode ser explicada pela variação de frequência dos que bebem. Tá bom? A gente pode interpretar o V de Kramer também dessa forma. Assim, é possível concluir que existe uma relação entre os hábitos de fumar e de
BB. Então, essa foi a nossa aula sobre teste quadrado e como aplicar, né, como rodar no SPSS. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se você tem dúvidas em relação a esse teste, pode colocar aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Então, obrigado a todos e até a próxima aula.